Sejam bem-vindos a mais um RipaCast, prosa de quinta. Hoje o nosso tema será sobre comunicação. E tem uma frase de Winston Churchill que eu faço uma analogia muito grande com a comunicação, que ele dizia que a coragem é a primeira qualidade dos homens, pois ela garante todas as outras. Então, pensando nisso, a gente começa a fazer uma reflexão para a comunicação, que para comunicar de verdade é preciso coragem. Porque na maioria das vezes as pessoas não têm medo de falar, têm medo de falhar. E aqui hoje nossa prosa é com Marlene Alves e ela é especialista em comunicação verbal e não verbal. Temos Lauro de Paula, ele é professor, especialista em Bitcoin, pode falar também sobre comunicação. Sim. E mais uma vez, Gustavo Andrade, nosso especialista em IA. Então, para a gente começar essa prosa, vou passar a palavra para a Marlene, porque a gente começar a entender um pouquinho mais como funciona essa questão da comunicação, tanto verbal como não verbal. Eu acho que seria o pontapé inicial para essa prosa de hoje, e aí a gente vai entrando nos outros, percorrendo outros caminhos. Olá. É isso. Comunicação. Quando a gente fala assim, comunicação, a gente pensa o quê? Aquele poder da oratória, né? De falar bem, de falar bonito. Mas nós sabemos que nós, no nosso dia a dia, usamos a comunicação o tempo todo. E para tudo. Então, o meu questionamento hoje, o que é comunicação? O que você acha que, quando é que você está comunicando? E essa comunicação é só com o outro? Ou é só com você mesmo? E uma outra coisa, né? Qual o objetivo da comunicação? Para que você se comunica? É para você? É para o outro? É só transmitir? A comunicação é só isso? É só transmitir? E foi assim, né, que surgiu o meu interesse pela comunicação. Foi essa barreira que existia de eu transmitir, mas não chegar até o outro. Essa foi minha grande dificuldade, essa foi onde eu iniciei a comunicação, foi dizendo assim, eu preciso passar essa informação, mas como é que vai chegar no outro essa informação? Então eu queria essa certeza, eu quero até hoje, porque a comunicação é um desafio para todos, né? E ela é transformada a cada dia, então eu digo, será que o que eu quero passar está chegando até o outro? Então, foi assim que começou essa trajetória na comunicação. E a comunicação é um desafio não só para quem ensina a comunicação, porque para quem ensina a comunicação é quem realmente existe essa dificuldade de passar essa comunicação, né? Geralmente a gente não se especializa em comunicação porque é bom em comunicação. A gente estuda a comunicação e começa a trabalhar com comunicação porque é o desafio para o comunicador. Então, eu vejo aqui que a minha comunicação como filha, como mãe, como profissional, como aluna, como professora, são tipos de comunicação diferentes, né? E o objetivo é justamente esse, né? Entregar a mensagem e ter essa devolutiva de quem recebeu essa mensagem. Quando você toca nesse assunto de passar a mensagem e receber a devolutiva, a gente remete aos pontos da comunicação, que nós temos os 3 pontos da comunicação, que é o ABA, o ABA. A importância da comunicação é você comunicar, sendo ponto A, eu, como ponto B, receber essa comunicação, e você, como ponto A novamente, receber a devolutiva dessa comunicação. Será que o meu feedback retrata exatamente a sua comunicação? Será que foi o que você realmente quis falar e eu me fiz entender e te dou esse retorno? Então, os 3 pontos da comunicação eu acho que é fundamental nesse contexto que você está falando. E aqui hoje, falando em comunicação, a gente consegue ampliar ainda mais, porque temos um professor universitário e temos um especialista em IA,
que hoje comunicação não é simplesmente só o ato de falar. É como você vai aprofundar mais na comunicação não verbal daqui a pouco. E aí temos outras metodologias que podemos enxergar, outras ferramentas que enxergamos a comunicação, como redes sociais, como interação com inteligência artificial, como comunicação com os alunos. Será que o que eu estou passando para os meus alunos, eles estão entendendo? Esse feedback você recebe quando? Nas avaliações. Então é nesse momento que a gente consegue enxergar a comunicação de fato, que ela é fundamental. Não existe negociação sem comunicação, não existe relacionamento sem comunicação, não existe vendas sem comunicação. Então tudo está voltado, é o que eu costumo dizer, né? É a primeira e a maior habilidade que o ser humano precisa ter é o de comunicação. Então, como você se comporta no dia a dia com os seus alunos em sala de aula, Lauro, nesse contexto da comunicação? Bom, obrigado pelo convite novamente, a participação de estar aqui. Eu considero, Jorge, que a comunicação ela é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, e eu gosto de enfatizar isso sempre na primeira aula, é que a comunicação é a ferramenta mais importante para resolver problemas. E aí eu enfatizo ainda mais com ele, eu falo assim que todos nós, sem exceção, estamos aqui para resolver problemas. Então, sem a comunicação, e eu gosto muito de usar o termo comunicação efetiva e comunicação constante, a gente não consegue resolver os problemas que existem para serem solucionados. Isso me remete muito a uma área de estudo que eu gosto, é uma área chamada ciência de dados, que lida muito com inteligência artificial também. A ciência de dados ela é uma área de estudo da ciência da computação que faz intersecção com várias outras áreas de estudo, incluindo a inteligência artificial, incluindo também saúde mental. Tudo que envolve dados, a ciência de dados está presente. E uma das coisas que a gente faz dentro da ciência de dados é conseguir resolver problemas. E esses problemas são solucionados tomando decisões. Mas para que as decisões sejam tomadas, a gente precisa gerar conhecimento sobre algum determinado assunto. Para gerar conhecimento, a gente precisa conseguir ter informações. Mas para que as informações sejam extraídas, a gente precisa analisar dados. E para que a gente tenha dados, a gente precisa ter uma fonte de dados. Então, o que está por trás de tudo isso, que possibilita que tudo isso aconteça, é justamente a comunicação. Porque sem a comunicação, a gente não vai conseguir chegar no objetivo final, que é a solução dos problemas. Então, comunicação realmente é algo fundamental e indispensável para qualquer tipo de assunto na humanidade, na sociedade em geral. Então, você corrobora com essa informação, com essa ideia de que a principal habilidade do ser humano precisa estar na comunicação. Sem Isso dúvidas. É fantástico. Comunicação. Até me permite fazer um outro comentário aqui. Eu tenho uma aluna nesse semestre, em um dos cursos da graduação. Ela é aluna de administração. E é a primeira experiência que eu tenho. Ela é surda-muda. Então, é impressionante que como a primeira língua dela, a primeira linguagem dela é a linguagem de sinais, e o português é a segunda língua dela. E aí sempre, em todas as minhas aulas, é necessário que uma ou duas pessoas que vão atuar como intérpretes, eles vêm na minha aula, sentam próximo dela, e tudo que eu estou falando eles vão traduzindo para ela. Então, isso aí é uma outra prova, né, de que a comunicação ela pode acontecer de diferentes maneiras, seja ela verbal, não verbal, com sinais, né? Então, de fato, não tem como negar isso, né? A comunicação ela é fundamental e indispensável. Maravilha. Trazendo para o mundo da inteligência artificial, nós falamos nos episódios anteriores exatamente o sistema de comunicação, de interação que nós temos com a inteligência artificial, e você foi muito transparente a questão da relação dos prompts, que é o sistema de interação nós, seres humanos, com a inteligência artificial. Como você enxerga hoje ainda mais essa comunicação com a inteligência artificial, Gustavo? Deixa eu só começando aqui. Muito obrigado por me ter aqui novamente. Mas
os prompts e a forma que a gente se comunica com a IA, com certeza. Mas antes de falar sobre isso, sobre o que eu estava falando antes, eu me lembro vendo um TED sobre comunicação e bem pelo começo falou assim: a voz é a arma mais poderosa do ser humano. É a única que pode começar uma guerra, é a única que pode fazer todo esse tipo de coisa. O som mais poderoso do universo é a voz humana. Mas a pergunta qual mesmo era? A comunicação de nós com a inteligência artificial, mas você trouxe esse ponto que, sem sombra de dúvida, a voz humana é o som mais potente, como você falou. É ela que inicia uma guerra, ela que tem o poder de terminar uma guerra. E Deus disse, né, que haja luz. Foi através da voz, da palavra que tudo se fez. Isso. Então, como é que essa comunicação... Hoje, como é que você interage na comunicação com a inteligência artificial como especialista? Geralmente, quando você vai explicar, quando você vai falar com uma IA, você tem que fazer o prompt. Você manda o prompt, ou você manda o prompt cru e você aceita o que você quer, ou você manda o prompt, aí você geralmente vai refinando. Você manda um texto, faça de certo jeito, tente uma outra linguagem, faça mais direto. Você vai refinando, geralmente, quando você vai conversar com uma IA. Mas também teve um vídeo viral recentemente sobre duas IAs se comunicando, que era uma IA falando com outra IA sobre achar um lugar em um hotel. Quando as duas perceberam logo que as duas eram IAs, elas mudaram e entraram em um modo chamado Gibberlink. Gibberlink é... Isso. Pra gente, tá no próprio nome, Gibber. Gibber quer dizer nada pra gente em português. Uma tradução do inglês pra português É como se não palavra tivesse que uma não faz tradução. sentido. Palavra que não faz sentido. Uns sonzinhos aleatórios Em uma frequência. e uma frequência que pra gente pode parecer nada, é só sons. Mas pra eles é uma forma muito mais eficiente, muito mais complexa de mandar informações. Agora, me permite fazer um gancho aqui rapidamente. Claro, a prosa é isso. Eu tenho uma opinião sobre o chat GPT. É claro. Minha opinião é um pouco crítica. Eu vejo o chat GPT como uma ferramenta computacional muito poderosa. Ele não tem como negar o quanto ele é eficiente. Mas eu acredito que o chat GPT, ele é um dragão que está sendo alimentado. Eu acredito que isso pode fazer um mal para a humanidade futuramente. Qual que é a sua opinião sobre o chat GPT? Você já pensou alguma coisa a respeito? Só pegar esse gancho, existe uma grande preocupação dentro do chat GPT, você como professor tem essa realidade no dia a dia na sala de aula, o emborrecimento das pessoas. Terrível. Então, você consegue explicar melhor porque você está lidando o dia a dia com a IA e casa com o que Marlene falou, que a comunicação, os 3 pontos. O feedback que a inteligência artificial, o ChatGPT, vai te dar é de acordo com a forma que você se comunica com ela. Então, por favor, Gustavo. Sim, sobre educação e esse tipo de coisa, até antes do ChatGPT chegar na gente, que foi tipo em 2020, por essa época aí. Até antes disso, já tinha fatos disso aí acontecendo, mas geralmente eram pessoas copiando e colando de artigos. Tem que fazer um projeto de história de 8º ano sobre Revolução Francesa. Copio e colo de algum artigo, sei lá, Escola Brasil, bota no meu projeto. Eu quero 10, professor. Aí, e pronto. Agora mudou. Agora, em vez de copiar e colar em artigos, que geralmente ainda acontece, agora estão fazendo com IAs. Mas isso sempre aconteceu. Ou seja, hoje é só mais uma alternativa. Que ainda não quer dizer que é bom, porque ainda é algo muito ruim, porque tá facilitando demais. A pessoa não tá aprendendo, tá só copiando e colando. Porque geralmente quando você vai fazer uma apresentação para a escola, você estuda o assunto, você faz a fala,
e você não vai exatamente lendo o que você faz. Você vai falando sobre o que você estudou na base do seu texto que você fez. É passar o que você realmente aprendeu, o que você Exatamente. entendeu, né? Porque se você copiou e colou, você vai falar exatamente o que você copiou e colou, lembrou, mas não aprendeu. Sim. Ou você bota mesmo na televisão ou na tela dos slides e fica só lendo. Mas isso é uma grande preocupação também, né? E você que é Sim. professor. É complicado porque eu sou professor da área de computação. Eu não leciono disciplinas de programação de computadores, já lecionei. Mas eu vejo que está havendo muitos problemas em relação a isso, porque muitos alunos e alunas estão usando o chat GPT para ele gerar o código de programação que eles precisam entregar nos trabalhos e fazer os problemas que eles precisam resolver. Então, ou seja, as pessoas não precisam nem mais desenvolver o raciocínio para poder fazer um algoritmo, por exemplo. Eles colocam os comandos, usam os prompts no chat GPT e o chat GPT já te dá o código na linguagem de programação que você quer. Trazendo isso para a comunicação, você acha que porque a comunicação ela tem esse poder de convencer, não é isso? Você transmite para conquistar. Então, num trabalho de copiar e colar, não existe emoção naquilo ali. Como é que convence? Como é que traz essa resposta que a comunicação precisa, né? Necessário. O Gustavo falou sobre o poder, né? O poder da palavra. E o professor trouxe também o exemplo de Deus na criação do mundo, que ele usou a comunicação verbal, né? Ele disse que haja luz. E assim ele foi, durante 7 dias, trazendo a existência das coisas através da comunicação, né? Ele falava, e na mesma Bíblia tem escrito também que a palavra ela tem o poder de de matar e de dar vida, né? E que se nós bem soubéssemos, com a comunicação, hoje, né, nós sabemos que conseguimos tudo através da comunicação. Tem muita gente ganhando o outro, matando o outro e trazendo vida também através da comunicação. Então, o cuidado com essa comunicação. O que é que a gente tem que ter? O que é que a gente precisa para melhorar essa comunicação? Para trazer vida em vez de morte à comunicação, né? Você falou também da questão dessa aluna que trabalha a comunicação não verbal. Ela, no caso, ela tem uma deficiência, né? É necessária essa comunicação não verbal. Mas hoje, no nosso dia a dia, tudo comunica. Se a gente chega num fast food, por que aquele fast food tem aquele M vermelho? Né? Tem aquele amarelo, ouro embaixo. Aquilo tudo é comunicação. Tudo isso é para comunicar. Por que a gente olha o símbolo de alguns fast food e fica com fome automaticamente? Né? Rápido. Você nem está com fome, mas não, eu vou parar, vou comprar pelo menos um sorvete. Né? Ali existe um código por trás daquelas cores. Né? O que você veste comunica. Né? O jeito que você corta o cabelo comunica, o estilo do seu óculos comunica. Então, hoje eu vejo que muitos usam isso. Tá essa bonito, comunicação tá combinando, tá top. Então, tudo hoje está combinando. Tudo hoje já é um combinado. Essa comunicação não verbal está em tudo. Eu vejo que as expressões dos personagens, os influencers que usa, né? Um computador comunica, né? A marca do computador que você tá comunica, a roupa que você tá, o estilo de roupa que você tá comunica quem é você. Hoje não precisa mais você ter, é essencial você ter conteúdo. Mas se você tiver conteúdo e não tiver uma comunicação não verbal adequada, é muito pouco, porque a comunicação não verbal, ela pesa de 70% a 90% da sua comunicação. Então, no abrir da porta que você chega, já comunica. O jeito que você anda, comunica. O jeito que você fala, comunica. Né? A sua postura comunica. Então, a importância da comunicação não é apenas na hora de transmitir, mas para você devolver também, porque como é que você entende que você está bem? Nos consultórios, nós trabalhamos digamos assim, nós estamos em uma sessão, né? Então, geralmente, existe um diálogo
entre o profissional e o cliente que está ali naquela sala. Muitos dos clientes acham que o profissional ele está analisando a fala daquele cliente que está ali, cliente, paciente que está ali. Só que a comunicação não verbal fala bem mais do que a verbal. Muitos especialistas que trabalham com aquele mentira, verdade, vocês já ouviram? Uhum. Né? Vamos ver o grau que tem aquele aparelho que está ali, que vai dizer se você está falando a verdade ou é mentira. Qual é a comunicação que ele está analisando? Você acha que é a verbal ou não verbal? Para saber se é mentira ou verdade o que ele fala. Né? O psicopata. Até tom de voz. Entonação, tudo isso é analisado. O olhar, se sobe, se desce, tudo isso é analisado. Então, a comunicação, ela chega nas nossas vidas, não é só para você ter uma boa oratória, mas é para a vida, para tudo na vida. E todas as profissões, você não tem uma profissão que não necessite da comunicação, que não tem essa necessidade de usar a comunicação. E em casa com seus filhos, com sua esposa. Quantos casamentos já foram finalizados por falta de comunicação assertiva? Era sobre isso que eu ia entrar, a comunicação nos relacionamentos. E você traz uma realidade pra gente que a palavra tem o poder de abençoar e também de amaldiçoar. Então vai depender da forma que você comunica. Aí você traz essa relação para os relacionamentos, e principalmente no âmbito parental, as famílias, porque muitas vezes as pessoas te julgam, te apontam o dedo, e isso não falo só especificamente para Jorge, eu falo no âmbito familiar. Então as pessoas não estão, é o que eu falo, os 3 pontos, ABA, o ABA. A pessoa fala com você, pode ser um parente, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um primo, pode ser um amigo, pode ser um filho. E muitas das vezes você está só mostrando a verdade para ela e ela interpreta errado. E hoje nesse mundo de WhatsApp, rede social, ficou muito fácil as pessoas brigarem por WhatsApp, por rede social, e não aceitando não vou botar briga, mas a discussão, o confronto. O que é que é mais fácil para as pessoas? Vou bloquear? Vou excluir da minha rede social? Então, quando você traz essa relação e vocês, não só aqui na mesa, mas quem está assistindo, eu acho que sofre isso, porque está dentro da comunicação. Sofre isso porque você tem que estar disposto e você tem que ter bom senso de quando você apontar o dedo para alguém na comunicação, você lembrar que tem 3 voltados para você. Então você tem que ter equilíbrio e maturidade para uma comunicação de alto nível. Porque às vezes você só falar o que você acha que deve falar e não está disposto para ouvir o feedback, é muito fácil. É por isso que eu falo que a habilidade da comunicação precisa de coragem. Mas você precisa de coragem também para ouvir e não só falar. Porque senão tem um ruído. E comunicação com ruído, a gente sabe o que é que acontece. É verdade. São os famosos blocos e os famosos rejeitos, né? Não, o que eu falei, o que eu precisava falar, mas não me interessa o que você tem a falar. Então encerra por aqui. Mas a comunicação, especialmente com o advento da internet, está mudando muito atualmente, é claro, com falas muito ingírias, com exemplo, quando você vai escrever você escreve VC, ou você escreve porque você bota PQ, mas também as pessoas estão muito rápidas para não aceitar a opinião de outra pessoa, especialmente com a cultura do cancelamento e esse tipo de coisa, porque a pessoa ingessa no que quer e vai fica tirando tudo e tudo, fica tirando e fica só engessando na mentalidade que a pessoa já tem.
Então, atualmente na internet a comunicação tá mudando muito. E a gente sabe que o hábito, a insistência do hábito, ele se transforma na própria comunicação das pessoas. Hoje sem sombra, você traz isso aí muito bem trazido para essa prosa, Gustavo, que é uma realidade que a gente precisa rever. Uhum. Porque a gente tem que trabalhar também a comunicação responsável. Eu sou responsável pelo que eu falo, né? Mas eu também, eu tenho que olhar o que eu estou ouvindo do outro. Porque, isso aqui não me agradou, mas por quê? Não é sobre o outro. Né? Essa semana eu estava no carro com minhas filhas e aí eu estava no celular, no Viva Voz, com uma amiga que ela falou assim, Lene, eu vou usar o macaquito. Né? Eu vou usar, ela estava indo para um evento e o que é que você acha? Eu vou usar o macaquito. Aí minha filha de 4 anos falou assim, mãe, não deixa ela fazer isso não. Eu falei, tá, mas aí esperei, cheguei em casa e ele falou. Eu falei, aí tá, ela esqueceu. Aí no outro dia eu falei, e aí você usou o macaquito? Eu usei. Aí ela falou assim, eu não gosto mais dessa amiga. Olha qual foi a comunicação. O macaquito, na minha visão, é o quê? O animal. Não, na minha visão é uma roupa. Ah, tá. Na sua visão é roupa. Você tá entendendo? Sim. Eu tô falando aqui no sentido de roupa e ele já entendeu que é um animal. Você tá vendo como é a Eu associei que você tava perguntando o que sua filha tinha entendido. Ela entendeu exatamente isso. Ela entendeu como é que ela vai pegar um macaquinho, minha mãe. E vestir. E que vestiu o macaquinho. Aí eu, não, filha, não é o macaquinho um animal. É o macaquinho uma roupa. Mas não existe macaquinho uma roupa. Existe, como tudo na vida. É o seu nome. Seu nome é Cristal. Você é Cristal Pessoa. Mas não tem a Cristal Pedra, que você já conhece? Aí ela, não sei, tá difícil. Esquece, deixa pra lá. Então, muitos adultos, aí foi uma criança, né? Mas muitos adultos agem dessa forma. Eu não conheço, eu não sei do que você tá falando. O que é que eu faço? Eu te rejeito. Né? Eu não quero saber, ou então é algo que eu entendo que é negativo, eu não procuro saber por que aquilo chega em mim negativamente, né? Porque tudo é útil. Tudo é útil. Até uma comunicação, o Gustavo pode chegar para mim e falar assim, hoje não é importante eu entender de comunicação verbal ou não verbal, porque eu trabalho atrás de um computador. Só que uma hora você vai ter que abrir as câmeras. Só que uma hora você vai ter que dialogar com alguém. Então, o quanto você tem que estar atualizado na sua comunicação e aberto para alguns conceitos de não só da comunicação, dessa coisa de oratória, que é a que o Jorge está desenvolvendo agora, né? Esse curso de oratória para estar aprimorando a comunicação verbal. Mas o quanto eficiente vai ser você passar o conteúdo que você tem para chegar no outro com eficiência. O seu conhecimento chegar no outro com eficiência. Que esse é o objetivo da comunicação. Eu quero perguntar a você que está assistindo. Como está a sua comunicação? Seria bom você fazer seus comentários, porque isso nos ajuda a entender como funciona a comunicação nas redes, como está a comunicação do nosso público. Isso é de fundamental importância para nós. Mas, atualmente, na internet, as pessoas estão muito bravas, estão muito irritadas, estão muito sem paciência. Uma pessoa não aceita a opinião de outra pessoa. Atualmente o mundo tá muito dividido. Tá muito... Como eu falei, está muito bravo. Se você fala que você é de um partido, ou que você gosta de um partido... Você gosta de um partido, você gosta de algum time de futebol, você é de alguma religião, você acredita em alguma coisa. Você gosta de uma influência, a pessoa gosta de outra influência. Aí... a pessoa te exclui, não aceita a opinião da pessoa, nem tenta nem te ouvir. Não existe comunicação nisso. É só pessoas falando, só falando. Não tem comunicação, não tem
como o Jorge falou, o aba. Não tem o A, B, A. É só a gente falando. Mas você acha que por que isso acontece? O Jorge trouxe a questão da família, né? Tá no grupo de família, alguém abre um assunto, aí alguém não tá de acordo, ou então não tá ali, né? Na família mesmo, digamos assim, vamos falar de dinheiro. Sempre tem aquele que não quer colaborar. Falou de dinheiro, pronto, me irritei, vou sair do grupo, vou ser excluído, ou então vou falar mal da pessoa que falou da busca desse dinheiro, né? Assim que acontece? É, bem assim que funciona. Mas você viu que aquele que não quer falar de dinheiro, ele não quer falar de dinheiro porque ele não gosta de dinheiro. Pelo contrário, porque ele gosta muito de dinheiro e não quer dividir o dele. Não é assim que acontece? Na comunicação. Geralmente, né? Não quero cooperar, então eu vou pular esse assunto. Sim. Né? É diferente hoje? É assim que acontece nas famílias. Mas no nosso dia a dia, profissional, com amigos, não é diferente. Na minha profissão tem muita coisa de assim, eu já vi pessoas falando assim, isso aqui eu não aceito, então eu não vou ouvir. Quantas vezes a gente ouve isso durante o dia, né? Agora, por que? Se o outro tem para falar, por que eu não posso ouvir? Eu não vou acatar isso para minha vida, mas a comunicação também não é ouvinte? Não é ser ouvinte? Você falando aí me fez lembrar da família do lado da minha mãe. Uma coisa que eu sempre observei, assim, sempre foram muito farristas. Gostam de farras, e bebida alcoólica e tudo mais. Para isso, tá pronto o tempo todo. Mas a partir do momento que você se posiciona e tenta chamar, vamos ter agora um diálogo, agora, beleza, farriamos, agora vamos ter um momento aqui para conversar sério. Não, agora não é o momento de piada. Começa a ir embora um por um. Não fica. Essa comunicação não existe, não tem. E a mesma coisa quando se trata de dinheiro, né? Isso, em alguns casos. E sem dúvida a comunicação fortalece relacionamentos quando existe a comunicação, porque nos relacionamentos muitas das vezes um só quer ter voz. Exatamente. E isso não é comunicação. Então, a comunicação fortalece relacionamentos, ela aumenta a autoconfiança. Uma pessoa que se sente preparado para ser comunicador, e isso eu trago o meu exemplo, porque eu sempre fui repreendido. Cala a boca, menino. Fica quieto, menino. E hoje estar aqui no Prosa de Quinta comunicando, é sem dúvida uma vitória. Então a comunicação fortalece relacionamentos, aumenta a autoconfiança, melhora a resolução de conflitos, como o Gustavo trouxe. Sim. Na comunicação você pode abrir uma guerra e você pode terminar uma guerra. Sim. Então, uma entrevista de emprego, uma relação profissional, comunicação é a primeira habilidade Tudo. e está presente em tudo. A comunicação é tão importante, para vocês terem uma ideia, agora puxando rapidamente aqui um pouco para o lado do Bitcoin, o Bitcoin, ele é uma moeda digital e ele pode ser transferido através de uma rede, é uma rede chamada blockchain. Porém, um questionamento que muitas pessoas fazem mas e se acontecer uma queda de energia, se tiver alguma tragédia, alguma coisa, e não tivermos mais acesso à internet, e não tivermos mais acesso à energia elétrica, como que a gente vai fazer? A comunicação ela é tão fundamental que o Bitcoin, ainda que você não tenha acesso à internet, e ainda que você não tenha acesso a uma rede elétrica, você consegue transferir Bitcoin comunicando. Você pode fazer isso via rádio, você pode fazer isso até mesmo via código Morse. Tanto que a comunicação é importante. Ou seja, a única maneira de proibir Bitcoin, de você não conseguir ter acesso às suas moedas, é se proibir a comunicação, se proibir o discurso. A única maneira. Fora isso, comunicando, você consegue transferir Bitcoin ponto a ponto para quem você quiser, o momento que você quiser, através da comunicação. Fundamental. Exatamente. Sim. Mati, a comunicação você consegue achar em todos os tipos de segmentos. Você consegue achar no próprio Bitcoin, mas também na IA. Um bom exemplo disso, quanto mais clareza tem os seus prompts, que é a comunicação que você faz com a IA, quanto melhor vai ser os seus resultados. Quanto mais clareza você dá quando você vai falar com uma pessoa, quanto melhor vai ser os seus resultados, quanto mais a pessoa vai te entender. Sim. Comunicação.
Quando a gente traz para o cenário, você como especialista em comunicação verbal e não verbal, você já deixou claro para a gente que a comunicação verbal fala até mais do que palavras. Como você enxerga hoje as pessoas nesses seus relacionamentos, nessa sua forma de comunicar, na comunicação não verbal? Você fala o quê? De uma importância? Não entendi a pergunta. Como a gente tem a comunicação verbal e a não verbal. E você traz pra gente que a comunicação não verbal fala. É importantíssimo. Como está hoje as pessoas, na sua visão, lidando com essa comunicação não verbal? Porque cada vez mais as pessoas estão mais fechadas, mais caladas e se comunicando por mensagens, por comunicações não verbais, até o próprio silêncio é uma comunicação. Sim. Como você enxerga hoje essa forma que as pessoas estão lidando dentro da comunicação? Hoje existe, né? Hoje, através das redes sociais, está falando menos. Mas esse falar menos é com os próximos, você reparou? Você fala menos, mas é com sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Mas, digamos aqui, a gente está comunicando. Mas a quantidade de pessoas que está tendo acesso a essa comunicação é gigantesco. Né? Todo mundo que clicou, eles conseguem ter essa comunicação de agora. Mas essa comunicação não verbal, que mais acontece, são com os próximos. Com quem está próximo, digamos assim. A comunicação de um marido, de uma esposa, não está de 100% hoje, né? Na fala. Eles não se comunicam tanto. Que é o erro mais comum hoje nas Por isso nas que acontece. familiares. Então, há uma diferença de comunicação não verbal e esse silêncio que comunica e que também não comunica. Então, a gente não. O importante é entender que assim, a comunicação não verbal e o silêncio são comunicações totalmente diferentes. Porque assim, a comunicação não verbal, ela comunica, que são gestos, que são roupas, que são cores, sabe? Essa comunicação não verbal, né? Gesticular, comunicar, apontar, essa comunicação de que ele falou da aluna surda e muda, isso é uma comunicação não verbal. Agora as pessoas estão confundindo comunicação não verbal com silêncio. Eu vou me calar porque ele vai entender, não vai não. Né? E hoje eu vejo que hoje o acesso, né, às redes sociais, hoje todo mundo é influencer. Você tem uma câmera de celular, você ganha o mundo. Né? Então, hoje muita gente está comunicando, mas assim, essa comunicação está correta? É uma comunicação que realmente... Não, essa informação comunica, né? É como você usa o aba. O aba acontece nessa transmissão que é feita, porque tem muitas pessoas que, quando bota a cara na tela, fala... Hoje, você tem muitos exemplos. Muitas pessoas falam assim, quando eu estou uso a persona, né, que a gente usa na psicologia. Quando eu estou na frente da câmera, eu falo, eu brinco, mas só ali, fora dali, ela não consegue se comunicar. O que está acontecendo com a humanidade? Que está deixando de se comunicar. A gente né, parece que está melhorando a comunicação e não está. Porque a gente não está melhorando a comunicação, a gente está transmitindo mais, mas não está comunicando. Muitas pessoas hoje ela usa a fala, ela fala muito, ela comunica muito, ela tem muito conteúdo para passar, mas esse conteúdo não está chegando nas pessoas. Porque nem todo mundo a gente consegue conquistar. Porque a comunicação não é isso, é emoção. Não tem essa coisa de sentimento na emoção. Eu vou falar com você, eu vou te conquistar. Você vai se apaixonar pelo conteúdo que eu estou te passando. E isso não está acontecendo mais. As pessoas só estão informando. Então, hoje tem realmente essa deficiência. Muita gente hoje é profissional de comunicação. Só que o que é comunicar? É você passar o quê? A parte teórica?
Hoje, como professor, você chega na sala e passa a parte teórica. Aquele aluno, ele vai conseguir vencer só com o que você passa? A parte teórica? Foi como a gente estávamos conversando antes, né? Não, hoje o professor, ele não tem mais o tempo para destrinchar um assunto em sala. Então, ele vai dar a parte teórica ao aluno. Aí ele chega lá, ele comunica o tema. Aquele aluno, ele vai se aprofundar naquilo ali. A comunicação é isso, é esse mergulho que não está acontecendo mais. E nem sempre falar demais quer dizer que está comunicando bem, né? Ah, com certeza não. É só transmissão. E sem dúvida, na comunicação, quem sabe ouvir também comunica. Exatamente. Sim. Eu falo muito isso para os meus alunos. Uma coisa que eu me importo muito, eu prezo muito, como eu disse, eu prezo muito por uma comunicação efetiva e uma comunicação constante. E uma das coisas que eu também trabalho com eles nas avaliações é a questão da síntese. Eu acho muito importante. Não sei se é porque eu sou de exatas, mas a síntese para mim, eu acho muito, para mim, da minha área, ela é muito importante. Então, o quão mais você conseguir se expressar de maneira sintetizada na computação, melhor é. Porque é mais ou menos assim que a máquina trabalha, né? A exatas é assim, ou é verdadeiro ou é falso. Então, não tem como muito você tentar encontrar um meio termo. Ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. E aí é onde que eu acho muito importante essa questão também de sintetizar a comunicação, que para mim faz parte. Então, você vê que ele chegou a um ponto, né? Digamos assim, simplificar as coisas. Né? Se eu quero dizer para você o quanto você é inteligente, eu vou chegar para você e vou falar assim, nossa, a sua inteligência é excepcional. Hoje as pessoas não conseguem. Hoje, elogiar é um desafio. As pessoas não fazem mais isso. E receber, pior ainda. As pessoas não conseguem receber. Nem conseguem elogiar e nem conseguem receber. Eu comparo a comunicação justamente isso, né? Você ser claro na comunicação. A comunicação é clareza. A comunicação, ela é um ato de você deixar claro o que você quer falar. Falar o que você realmente quer. E hoje a gente maquia muito. A gente quer chegar no lugar, mas aí eu posso ofender. Mas aí eu posso, né? Fulano não vai concordar, então eu vou falar o que Gustavo quer ouvir. Eu vou chegar aqui, tem Gustavo, tem um professor e tem o Jorge. Mas eu quero conquistar Gustavo. A minha comunicação vai ser para os três. Mas eu só quero conquistar Gustavo. Então eu vou dizer o que Gustavo quer ouvir. E os outros dois? Hoje a comunicação está assim, paralela. E você sempre tem, até você também de casa, todos nós sabemos o exemplo da pessoa que em rede social, quando tá mandando mensagem de texto, é aquela pessoa só fala, é aquela pessoa que é alegre, fica falando todo tipo de coisa, mas quando chega no bate-boca físico, presencial, a pessoa fica calada. A pessoa... Já conheci muitos assim. Tem sempre esses exemplos desse tipo de gente. Mas também tem, especialmente com o advento da rede social, mas as pessoas, como o Lene falou, não estão mais falando. As pessoas sempre têm medo de... um bom exemplo. O menino vai falar com uma menina. Vai falar... eu quero ir com o encontro pra você. Mas ele fala... vou falar isso não quero virar print em grupo de escola, não. Porque aí a pessoa vai tirar o print, manda pro grupo de escola, etc, etc. Aí o medo de ser julgado, né? Exatamente. Aí tem esse medo. Aí vai... vou mandar essa mensagem. Aí fica pensando e acaba não mandando. Não tem a comunicação aí. Porque antigamente você falava... acho você bonita. Já foi. Agora, se você falar isso aí em uma rede social, a pessoa vai pegar o print, vai espalhar em todo tipo de lugar. Justamente. E nesse sentido, que a Lene estava falando, me fez lembrar que eu venho de uma comunidade acadêmica, científica, muito rigorosa na época da graduação. Então, não existe elogio. No nosso meio, elogio é algo completamente desnecessário.
E aí você acaba se moldando de tal forma que o elogio para você acaba sendo algo banal. Ou seja, você entende que você não depende mais de elogio para fazer as coisas, você quer ser apenas prático, você acaba deixando mais de lado o lado humano e tendo mais atitude como uma máquina, algo frio. E também a questão de receber elogios também, às vezes eu vou receber um elogio, eu fico meio desconcertado, meio assim, justamente por causa disso. Porque não teve essa comunicação, não é comum esse tipo de comunicação nesse meio acadêmico. E muitas vezes um elogio pode ser encarado como o famoso frete. Sim. Tá dando frete, tá procurando Ou frete. fragilidade. Tem que tomar muito Fragilidade, cuidado. E quando a gente entra nesse mundo da comunicação, é interessante. Normalmente, em época de paquera, início de relacionamento, a comunicação nós temos os tons também, né? Aí nesse contexto, a comunicação fica com um tom bem romântico, bem cadenciado. Aqui nessa prosa a gente tem um tom normal de um diálogo. E normalmente na própria comunicação tem as discussões que aí sobe aquele tom, cada um quer falar mais alto porque tem que ser ouvido. Então, a gente tem esse contexto hoje também dentro da comunicação. A forma que você comunica quer dizer muita coisa hoje também. Sim. Aproveitando, deixar claro para você que quem domina a comunicação se destaca mais, resolve conflitos com inteligência, convence sem forçar e inspira onde chega. E se você está precisando melhorar a sua comunicação e ter uma comunicação com autoridade e confiança, eu te convido para vir para a UIN. A UIN é a escola da oratória campeã. E em junho teremos novas turmas. Então eu convido você para fazer parte desse time. Especialmente como quem tem uma oratória boa hoje em dia se destaca muito. Porque, como a gente estava falando antes, com o advento das redes sociais, que eu acabei de falar, a pessoa que fica mandando mensagem de texto aí presencialmente não faz nada. Hoje, quem fala bem em texto e fala bem presencialmente se destaca muito. Olha, tem uma oratória boa, uau. Porque você se estabelece sua presença naquela sala. Você é uma pessoa igual a qualquer outro, mas você tem uma certa presença quando você entra. E você trouxe a questão da oratória. E aqui a gente fala da UIN, que é a escola da oratória campeã. Engraçado que tem pessoas que têm o dom da oratória. E usa a oratória, muitos políticos, muitos religiosos usam o poder da oratória para convencer. Mas eu quero deixar claro para você, oratória não é só dom. Oratória é treino. E na UIN você vai encontrar turmas especiais para você praticar e treinar a sua oratória. Então eu te convido a partir de junho teremos novas turmas e você está convidado. Você é uma das professoras? Também, na oratória? também. Eu, Jorge, tenho os convidados. E reforçando o que o Gustavo falou, né? Falar bem. O que é falar bem? É usar termos mais difíceis, palavras difíceis que as pessoas não entendem e que dificulta a comunicação, porque quando você começa a falar e eu não consigo entender o que você diz, o significado de algumas palavras que estão sendo faladas naquele momento, não existe comunicação. Então eu vejo uma grande importância em as pessoas terem esse conceito de falar bem é você ser real. É você falar o que você domina. É o que você ser sincero, verdadeiro com você e com o outro, que é o ouvinte. E se fazer ser entendido. Isso, porque é esse o mistério da comunicação. Eu, como você falou, que muitos hoje usam a comunicação para convencer e para enganar. Né? Muitas pessoas estão sendo treinadas. Como eu faço para enganar? Né? Para subornar, né? Para roubar. Muita gente está roubando com a comunicação. Mas
por causa deles, a gente vai continuar sem valorizar essa comunicação ou não acreditando mais na nossa comunicação, no poder da comunicação? Não, pelo contrário. Tem sim as pessoas que ainda entendem para que serve a comunicação, qual é o intuito da comunicação, né? E trazer essa verdade de volta, né? Como foi Deus no início, né? Trouxe vida com a comunicação. Então, hoje a UIN está aí para ter alunos dispostos a trazer vida para a sua comunicação. Isso mesmo. Vamos direcionando para o final de nosso episódio. E o engraçado é que não importa... Não é que não importa. O problema não é o barulho dos maus. É o silêncio dos bons. E na UIN, você vai entender que os bons precisam ter voz e dar a sua voz. Então, para encerrar nosso episódio de hoje, vamos para as considerações finais. Eu quero agradecer a presença de todos. E, Marlene, suas considerações finais para o episódio de hoje. Gratidão, né, por estar aqui mais uma vez. Dizer que a comunicação ela é essencial e ela me ajudou muito. E continua me ajudando, né? Porque a gente vai crescendo com a comunicação. Hoje eu sou uma amiga melhor. Hoje eu sou uma profissional melhor. Porque eu entendi o significado de comunicar. Né? De não me calar. Ou de não fantasiar essa transmissão. De ser uma verdadeira comunicadora. Então, através de... Hoje eu tenho coragem de estar aqui. Né? Porque quando eu não entendia o que era a comunicação, eu fantasiava que comunicar bem é eu chegar aqui e falar difícil. É eu chegar aqui e não ter coragem de falar. É eu ficar horas treinando, dias treinando para chegar aqui e empacar, né? Como a gente fala. Não é isso? Empacar é ficar paralisada. Mas o natural, como é importante o natural que comunica, né? Você ser você, essa importância de você ser você, né? De você se deixar transparecer, desabrochar sem medos, como o Gustavo falou no início também. Quando a devolutiva ela chegar, que seja em forma de crítica, a ser aceita também, porque a crítica ela melhora. Ela nos lapida, ela faz com que a gente estude mais, ela faz com que a gente tenha mais consciência dos nossos limites, não é isso? E entender também, aceitar também que não há perfeição. A gente busca algo que não existe. Ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito. Por isso que eu digo, a comunicação é você trabalhar com a verdade. Quando você comunica a verdade, você tem uma comunicação assertiva. Muito bom. Lauro, suas considerações finais? Bom, agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui para a gente poder ter essa prosa de quinta e dizer, realmente, a comunicação é algo fundamental, indispensável, né? Eu não sou da área de comunicação, não me formei em comunicação, mas como professor eu trabalho também com comunicação, né? Acabo sendo um comunicador de certa forma. O que eu sei de comunicação, eu não entendo os conceitos de comunicação, mas eu sei que a comunicação é algo indispensável para a gente poder conseguir ser compreendido, para a gente poder compreender o que as pessoas estão falando. E aquilo que eu disse, né? Comunicação é a ferramenta mais importante para resolver problemas, na minha opinião. Sem uma comunicação assertiva, uma comunicação efetiva e uma comunicação constante, a gente não consegue resolver problemas. Tem que ter comunicação. E como o Jorge disse, se eu não me engano, essa frase é do Winston Churchill, né? Martin Luther King. É o Martin Luther King. O problema não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Se eu não me engano, tem uma outra frase, eu tenho quase certeza que é do Martin Luther King também, não me lembro aqui agora. Mas ele fala assim que para fazer inimigos, não precisamos declarar guerra.
Basta dizer o que nós pensamos. Então, Isso mesmo. assim como a comunicação, ela pode ser algo assertivo para resolver problemas, ela também pode ser um problema. Então, depende muito como Ele a gente vai usar ela. até morreu porque ele foi assassinado também. Ele foi assassino, Ele foi assassinado. justamente. Gustavo, suas considerações finais? Voltando para essa frase de Martin Luther King. O problema não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Muita gente acredita que quando começa a ficar ruim, a gente tem que calar, a gente tem que esperar que alguma coisa aconteça. A coisa é que isso nunca vai acontecer. A gente tem que agir. A gente tem coragem, a gente tem que ter coragem. E a gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo. Porque nenhum desses grandes movimentos aconteceram porque as pessoas ficaram caladas. Até o próprio movimento social dos Estados Unidos, de Martin Luther King, não foi feita porque as pessoas ficaram caladas. Não, as pessoas foram para as ruas, as pessoas falaram o que eles pensavam. Então, você que acha que você não tem voz, você que acha que sua voz não importa, que sua opinião não importa, ela importa. O que você pensa importa. Mostre ao mundo o que você pensa, mostre ao mundo quem você realmente é. As pessoas podem até não levar a sério você primeiramente, mas depois eles vão. É como você disse, né? Aí já foi uma frase de Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Sim. Então eu convido vocês a curtirem, comentarem, compartilharem esse episódio, porque eu acredito que vai fazer muito sentido para muitas pessoas que se calam. E falar de forma espontânea, com respeito e empatia é necessário para que todos nós tenhamos uma comunicação assertiva. Sim. Então eu agradeço a todos vocês. Obrigado. Vale a pena ressaltar também essa frase do Gandhi, né? Tem uma fala, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho, né? É o E caminho. aí, como cristão, eu digo, o caminho é Cristo. Isso aí, o grande comunicador, né? O maior comunicador. maior. O maior É. de todos, o mestre dos outra mestres. fala, não sei exatamente quem que disse ela, mas funciona assim. A diferença entre um maluco e um gênio É o resultado. é o resultado. Porque todos os grandes gênios antigamente eram considerados de maluco. Jeff Bezos. Todo mundo achava que... Quem é que vai comprar livros na internet? Que ideia estúpida. Acabou que ele foi, por uma grande quantidade de tempo, o homem mais rico do mundo. Vendendo livro. Vendendo livros. Digital. Começou vendendo livros, mas depois acabou transicionando para vender todo Os tipo de criadores coisa. do Google, Exatamente. Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, o próprio Elon Musk. o próprio Elon Musk, o Steve Jobs é um bom exemplo. Steve Jobs, sim. E também é bom lembrar daquela frase do Albert Einstein, que ele dizia que não existe prova maior de insanidade do que você fazer a mesma coisa todos os dias e esperar por resultados diferentes. Show. Mas Exatamente. uma última coisa, falando sobre essas falas, o que verdadeiramente nos impede de uma dessas falas que as pessoas lembram séculos depois, décadas depois, até após sua morte, o que nos para de ser uma dessas pessoas que tem uma fala que é lembrada muito depois de sua morte? O que nos para? O que verdadeiramente nos para? Porque nada, tem absolutamente nada. A história é marcada pelo vencedor. Então, não deixe as pessoas te pararem porque te chamam de louco, porque te chamam de alguma pessoa que tem visão de grandeza, é uma pessoa que só acha que é melhor. Não. Você consegue. A única coisa que tá realmente te parando é você criar limites sobre si mesmo. E saiba sempre, o som mais importante do mundo é a sua voz. Muito obrigado e até o próximo episódio.